Queria falar um pouco sobre esse resultado, a classificação, mas uma situação que chamou muito a nossa atenção foi o Lloyd com você. Você chamou ele 2 vezes, uma ele não foi, depois você quase invadiu o campo para falar com ele, aí a torcida começou a vaiar também, a xingar o Lloyd. Queria saber o que aconteceu ali entre você e o Lloyd. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim. Estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. Cara, aí, só comentando aqui, vocês podem também, claro, né? Mas é o que eu falei, a postura do Diniz, ela parece ser de querer, tipo assim, controlar a coisa, não querer transformar numa crise, né? E é muito do lado psicólogo dele, né? Assim, tem um comentário aqui do David, né? E eu concordo, eu acho muito, assim, um pequeno parêntese meio humorístico, assim, eu acho que o Diniz, ele gosta desses desafios, cara. Porque, por exemplo, no Fluminense teve o John Kennedy, que era um jogador ali que estava cheio de problemas e tal, ele foi lá e trouxe o cara pro eixo, transformou o cara num ídolo do Fluminense. Não acho que o Lloyd vai ser ídolo do Vasco, mas assim, no sentido de trazer o cara pro eixo, transformar ele num ativo útil, eu acho que o olho do Diniz ele meio que enche com isso. Mas a postura do Diniz é essa, assim, não me pareceu que o Diniz ele vai tornar isso uma coisa bélica internamente. Eu não acho, eu vejo muita pureza assim no Diniz, é muito verdadeiro, né? Não parece um cara que esconda as intenções, tipo assim, de ser um cara que fala uma coisa na coletiva e faz outra no privado. Para mim é um cara muito transparente, então eu acho que ele vai levar numa boa, mas eu volto a dizer, eu acho que tá muito brando, cara, tá muito brando. Se fosse qualquer outro jogador ali, fazendo o que o Lloyd fez, eu acho que a postura não seria essa. Vocês querem comentar alguma coisa em cima ou posso tocar aqui? Edu, então, particularmente eu acredito no seguinte, baseado nas experiências que a gente teve em 2025 agora, tá? Principalmente com o Felipe, falando sobre o Lloyd Augusto, eu acho que a postura do Diniz na entrevista coletiva, falando sobre ele, foi excelente. Ele meio que passa um pano ali para que, tipo assim, não tenha uma crise, não seja muito especulado. Já vai ser muito especulado na imprensa de qualquer maneira. Não. Mas, enfim, mas para não ficar mais fundo do que realmente é. E aí, esse assunto da disciplina, da indisciplina do Lloyd, ele passa a ser um assunto interno do Vasco, para ser resolvido internamente. Eu particularmente, assim, eu concordo que o profissional Fernando Diniz gosta muito desses desafios, de lidar com esses atletas. Mas eu duvido muito que ele seja uma pessoa muito branda para resolver isso. Tá aí. Pela forma como ele é. Veja, como que eu posso dizer isso? Ele impõe autoridade. Isso a gente vê pelos clubes que ele passa, né? A forma como ele fala com os atletas, eles obedecem ao estilo de jogo, eles obedecem à orientação do Fernando Diniz, que está por fora, ele tem uma visão muito maior do campo do que os jogadores, nesse sentido de organização tática. Então ele traz essa figura de liderança. Veja, no primeiro jogo dele contra o Lanús, houve já uma mudança de comportamento do Vasco. Isso é fato. Porque toda essa figura que ele traz consigo já ajuda muito nisso. Os jogadores entenderem, esse cara é bom, ele já conquistou a América com o Fluminense, ele sabe o que está fazendo, ele vai orientar a gente para um caminho melhor. Veja, então assim, eu acho que o Lloyd, ele precisa ter esse entendimento de quem é o Fernando Diniz. Ele não é qualquer Zé Ruela do futebol. Ele é um campeão da América, campeão continental. Ele conquistou o primeiro título de Libertadores do Fluminense. É o maior título da história. Ele é um dos maiores treinadores da história do Fluminense. Isso é fato. Talvez o maior até. É que eu não sei, tem aquela discussão do Parreira, enfim, mas isso é discussão para os tricolores, não para gente. Isso não deixa para eles. Mas, assim, o Lloyd precisa ter esse entendimento. Quem é o Diniz? Ele não é qualquer Zé Ruela, sabe? Já o Lloyd, com todo respeito ao Lloyd, todas as batalhas que ele teve na vida para se tornar jogador, não sei o que ele passou, enfim. Mas, assim, é muito difícil você se tornar jogador, né? Mas o Lloyd precisa entender que ele, dentro desse mundo, não é ninguém. Por mais que ele tenha lutado tanto para se tornar um jogador de futebol e ter um contrato relevante com o Vasco da Gama hoje,
Ele não é ninguém. Esse é o momento, que nem vocês falaram muito bem, momento de maior exposição da carreira dele. Ele está num dos campeonatos mais competitivos do mundo, um dos maiores clubes do mundo, e está tendo a oportunidade de treinar com um dos melhores treinadores dessa nova geração do futebol brasileiro. Você pode contestar os desempenhos recentes do Diniz, mas ele é um dos melhores de fato. Ele trouxe consigo ideias novas. Então o Lodge precisa ter esse entendimento. Eu acho que o Diniz ele não vai ser brando nessa discussão interna. Eu acho que ele vai impor, ele vai meio que chegar e falar assim, ó, baixa a bola aí, olha quem eu sou e olha quem você é. Me respeita. Me respeita. Porque, assim... Esse perfil, tipo assim, de autoafirmação, não vejo muito no Diniz, não. Ele é um cara que, sempre que, sei lá, exaltam muito, ele abdica muito desse papel, desse pedestal, talvez. Veja, eu não digo na forma de ser autoritário, eu digo mais na forma de impor a sua liderança, que eu acho que um treinador tem que fazer com um time de futebol. Pode ser. E em troca, ele vai chegar e falar assim, olha, eu posso te ajudar a se tornar um cidadão melhor, uma pessoa melhor, naturalmente, né? Assim, sim. E um jogador melhor. É verdade. É verdade. Eu acho que essa postura dele no interno, né, enfim, ela vai ser muito nesse aspecto, talvez, de dar um choque de realidade, né? Porque você, disse bem, cara, é uma coisa que você vê que os jogadores do Vasco já assimilaram muito rápido, tipo, caraca, o Diniz aqui e tal. E eu, não acho nem que seja não deveria ser, pelo menos, um assunto muito delicado. O Diniz, ele é um dos melhores técnicos da atual geração do futebol brasileiro.